gente. Boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, boa tarde. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo, o pessoal que está assistindo, o pessoal da mesa. Sem muitas delongas, que a gente já atrasou um pouquinho, então vou declarar aberta a ser mesa 6 do SALUF, titulada Política e Religião. Primeiramente, só para nomear, queria agradecer o Otávio Maciel da UNB, o Marlon Ramos Costa da UF e o Bruno Cadete da UF também, por estarem aqui com a gente. O Alan ainda não chegou, mas deve chegar mais tarde. E é isso. Passo a palavra para o... Ih, caiu? Passo a palavra para o Otávio Maciel, então. Você pode começar, você tem 20 minutos. Consegue ouvir? Acho que eu não estou aparecendo, né? Deixa eu pedir aqui, falar aqui. Pronto. Apareci, estão ouvindo? Estamos sim. Certo. Então, boa tarde a todos e a todas. Vamos começar. Eu agradeço a comissão organizadora, agradeço o interesse pelo trabalho. Esse é um trabalho que eu vou apresentar para vocês, um assunto que me é muito caro, porque eu tenho pensado muito sobre esse assunto já tem mais de 10 anos, né? Mais especificamente mais de 15 anos, né? Que é um assunto sobre as religiões politeístas, religiões pagãs, religiões ameríndias, religiões aborígenes, né? E a sua relação com a metafísica, com a política, com a ética, com a ontologia. E é um assunto que não é muito explorado, né? Com certas exceções. Com algumas raras exceções, esse tipo de teologia, se a gente pode falar assim, não parece ser muito explorado além, né, do estudo das religiões ou até mesmo da antropologia. Recentemente, parece que tem tido um interesse, né, das cosmologias ameríndias, né, especialmente nas filosofias políticas, filosofias da natureza, do Eduardo Vieira de Castro, Débora Danowski, Tânia Stoltz Lima, né? E então parece que tem começado a surgir certo interesse em retomar as discussões de religiões não abraâmicas, né? As religiões abraâmicas são aquelas que reconhecem Abraão, o seu fundador, o seu grande patriarca, um dos seus grandes iniciadores, que hoje, claro, tem mais, mas geralmente são os judeus, o judaísmo, os cristãos, o cristianismo, e suas várias formas, além do Islão ou, né, os muçulmanos. São as 3 maiores religiões do mundo, né, em termos de denominação, de adeptos, né, de seguidores, mas não são as únicas religiões, né, a conquistarem as massas, entre aspas. No Oriente nós temos outras religiões que são consideradas pagãs, são consideradas, às vezes, hereges, são consideradas isso, aquilo, e há também as próprias religiões europeias ou religiões americanas ou orientais, que geralmente são associadas às grandes civilizações, da perspectiva do Ocidente, né? Então, o Ocidente ele olha para uma tribo indígena e olha para os maias e pensa, os maias são mais avançados. Mas não é bem o caso, né? São povos diferentes. O que eu quero falar para vocês hoje é um pouco polêmico, né? E eu nem sei se vamos ter muito tempo, né, para poder levar tudo isso a cabo, vamos ver. Tradicionalmente, né,
as pessoas consideram, na historiografia da filosofia ocidental, que as religiões abraâmicas venceram, né? Que elas venceram o debate de uma forma quase que inevitável, né? É uma narrativização dos acontecimentos que geralmente é direcionada, né? Uma narrativização teleológica, né? Tem um propósito, né? Tem um objetivo, né? O objetivo seria a legitimidade das religiões abraâmicas, seus adeptos, e que isso seria quase que automático, né? Seria inevitável. Isso é feito com o apagamento da história da resistência, o apagamento da filosofia dos costumes e das religiões que não, né, cedem ao credo da divindade monoteísta, abraâmica, e geralmente isso é feito de diversas maneiras, nós vamos ver algumas aqui, que geralmente envolve apagar passado, né, apagar as contribuições, ou corromper, né, as contribuições e os interesses e os pensamentos que não entram, né, no programa do monoteísmo abraâmico. Eu vou falar para vocês hoje sobre um texto que eu traduzi, ainda está em processo de revisão. Um pesquisador, um dos maiores pesquisadores dos estudos pagãos atualmente, ele se chama Edward Butler, não é parente da Judith Butler, eu perguntei, tá? Mas é um texto interessante porque ele se chama A Polêmica contra Politeísmo. Esses estudos pagãos, eles são uma área muito recente, né? Mais novo que eu. O primeiro departamento, se eu não estou enganado, foi na Universidade de Newcastle, na Inglaterra, e o departamento foi fundado em 1993, né? Então, é muito, muito recente esse tipo de abordagem em termos de disciplina, né, de instituição, embora, né, como a gente vai perceber, existe uma tradição, né, milenar, né, de vários milênios, na verdade, das tradições pagãs que têm sido apagadas, né, que têm sido corrompidas. Incidentalmente, se alguém quiser perguntar no final, é muito parecido com uma estratégia que os colonizadores vão fazer nas Américas, né, na Ásia, na África, que é a destruição do passado das tradições locais e a suplantação, né, com uma teologia que veio de outro lugar. Eu vou falar, então, sobre esse textinho de Edward Butler. É um texto que eu acho muito interessante. Ele começa trazendo para a gente a origem da palavra, né? Politeos, parece que ela foi cunhada pelo Ésquilo. E, na verdade, originalmente, esse politeos significava um altar, né, que tinha vários deuses, né, várias deusas diferentes. Não era uma identidade, né, até porque, entre várias aspas, né, todo mundo era politeísta, então não havia muita necessidade de se diferenciar em relação ao monoteísmo, que ainda não tinha sido importado, né, das regiões da Mesopotâmia, do Levante, etc. O termo, curiosamente, ele aparece como uma polêmica, como uma detratação, um xingamento, com Filon de Alexandria, que é conhecido como Filo judeu. O Filo judeus, né, em latim, acho que o Tomás de Aquino, que se refere a ele dessa maneira, ou deve ter outros, ele usava o termo para polemizar contra os não abraâmicos, né, contra aqueles que não eram judeus e que não eram cristãos. Na época do Filon ainda não havia o Islã. O Edward Butler, ele tem uma perspectiva que eu acho interessante, que é tentar congregar pensadores e pensadoras, e xamãs, e pajés, e druidas, sei lá, de tradições que ele chama de indígenas descritivamente politeístas, né? Isso significa que há diversos objetos de devoção religiosa, com nomes, atributos e personalidades, né, e ritos próprios, né, sem a necessidade de congregar isso em uma ou outra conceito ou divindade, etc. Ele vai falar para a gente o seguinte: existem 4 grandes estratégias que o monoteísmo emprega
para a destruição, para a deslegitimação das tradições politeístas. Vou falar para vocês sobre essas 4, depois a gente segue. A primeira envolveu a apropriação por atacado, né, das doutrinas filosóficas acerca da natureza, acerca do ser, para reeditá-las como um corpo de argumentação para a existência de um único ser supremo. Segunda estratégia é a interpretação errônea dos deuses criadores nos panteões politeístas, como se eles estivessem tendo papéis análogos a um criador monoteísta, mas que, por sua vez, né, perderia o sentido, ou ao menos se tornaria uma coisa a ser excluída, né, em relação aos demais deuses. Isso é feito não apenas com divindades, tá, gente? Isso é feito com preceitos filosóficos. O motor imóvel, do Aristóteles, o uno, do neoplatonismo. A gente vai falar mais detalhadamente sobre o uno hoje, mas se houver perguntas, a gente pode mostrar como que o motor imóvel de Aristóteles não tem nada a ver com a divindade monoteísta abraâmica. Terceira estratégia, uma má interpretação ou uma corrupção da natureza policêntrica da natureza e dos politeísmos que realmente existiam, como expressões, como se fosse, né, de um monoteísmo subjacente. Essa tática é muito comum, especialmente pelos britânicos, né? Os britânicos chegam na Índia, na China e falam, na verdade, né, o povão é pagão, né, mas a elite supostamente teria um monoteísmo subjacente, como se houvesse uma escadinha, né, em direção ao monoteísmo abraâmico, e esse monoteísmo seria, né, o natural, né? Então, os brahmanes mais avançados, supostamente, estariam mais próximos disso. A quarta estratégia justamente, eu acabei de mencionar, vou repetir, que é a atribuição do politeísmo ou do paganismo às massas ignorantes, enquanto a elite seria supostamente monoteísta, só que não. É o monoteísmo, só que não. Tá chegando lá, né? Tá quase chegando. Porque tem um tal, tem o Brahma, então tá quase chegando lá. Não é o caso. Vamos falar um pouquinho sobre esses assuntos. Eu não sei bem quanto tempo vai ter, eu vou fazer uma apresentação mais breve do que o artigo é um pouco maior. Por exemplo, a ideia de que existe um ser, ou que há um uno na filosofia grega, isso supostamente seria dito como uma antecipação do monoteísmo, né? E veja, isso vai ser repetido pelos colonizadores acerca do uno, do Plotino, acerca do Brahman, dos hindus, acerca do Tao, né, lá na China. Agora vejam, quando Parmênides está falando sobre o ser, né, ele fala no contexto de uma deusa entre várias outras deusas e entre vários outros deuses. Por exemplo, Tales de Mileto, tudo está pleno de deuses, né? O velho Heráclito, né? Aqui também habitam os deuses. Ele traz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trechos onde Platão e Aristóteles fazem diversas defesas, não apenas de divindades específicas, né? No caso de Platão, um devoto de Apolo, mas uma defesa dos ritos, uma defesa da liturgia, se podemos chamar assim, né? Das diversas divindades, né, do seu período. Qual que talvez seja um dos grandes problemas? É que quando a gente fala dessas coisas, as pessoas pensam em antropologia, né, pensam em história, pensam em Percy Jackson, né, pensam em, que mais? Marvel, né, não levam tanto a sério, e na teologia o pessoal geralmente acha que existe apenas uma única classe de objetos, né, que possa ser estudada pela teologia, que seria o da divindade abraâmica. Agora veja, o Butler ele faz uma observação um pouco irônica. Imagine se a biologia só pudesse operar sob a presunção de que há apenas um único tipo de vida, né? Ou a história, se ela operasse com a perspectiva de que há apenas um único tipo de passado, né? Ou um único tipo de animal na zoologia, né? Etc. Aí ele faz uma observação irônica, né? Se a biologia fosse construída à maneira da teologia acadêmica moderna, ela insistiria na existência de uma única coisa viva suprema, e o resto seria, né, apresentações dessa grande vidão,
né? Então, vejam, teologia, no sentido grego, é o estudo de uma classe de objetos, né, de seres, sistemas, ritos associados a qualquer coisa que seja considerada sagrada, né? Não é insistência em um número particular de entidades, seja 1, 2, 3, 20. Né? Os 12 olimpianos são os 12 mais importantes, mais relevantes, mais citados. Mas existem outros deuses, ninfas, oceânides, e, né, uma série de outros objetos de devoção. Então, veja, a profissão levada a cabo nessa época era feita especialmente por 3 tipos de pessoas, né? O sacerdote ou a sacerdotisa, os poetas, que são associados ao sagrado, né? Por exemplo, Parmênides, o poema da deusa, né? E outros. E os que os gregos chamavam de mistagogos, né? Os mistagogos são aqueles que iniciam os leigos nos mistérios de um culto, ou de uma deusa, ou de um templo em específico, né? Então, o mistagogo é aquele que guia, né? Aquele que apresenta, aquele que traz o discurso dos deuses, das deusas para as pessoas. Como o nosso tempo não é muito grande, eu vou me concentrar aqui apenas na apresentação que o Butler faz sobre o uno, né, no pensamento de Platão, a nossa proposta foi sobre o neoplatonismo, né, e o uno é uma das categorias mais importantes, né, para esses pensadores. O restante a gente pode deixar para a conversação ou, quem sabe, para uma outra apresentação. Vamos lá. Vamos pegar o diálogo Parmênides. O diálogo de Platão, chamado Parmênides. É o diálogo onde ele vai distinguir o que é o uno e o que é o ser. Né? Platão escreve o seguinte: o uno, que é e não é numericamente um consigo mesmo, é, na verdade, a causa para que tudo mais seja, numericamente, uma coisa. Isso está em contraste com o ser, que expressa, ao contrário, a maneira pela qual tudo é uma coisa ou uma substância. Vejamos, Platão está separando a causa da unidade de uma coisa específica que a gente está estudando. Então, por exemplo, a unidade dessa caneta, a unidade de Otávio, a unidade deste óculos. Então, a causa da unidade é uma coisa, esta unidade, ou a unidade Otávio, seria uma outra coisa. Ele esclarece. O propósito do uno, Edward Butler, o propósito do uno no pensamento platônico, assim, é fundar a multiplicidade de coisas e não subsumi-las. Este é o princípio da individuação, nada mais, nada menos. Otávio, 5 minutos. Certo. Ele continua. O uno, como princípio de individuação, previne a unidade do ser se colapsar em tudo num objeto único, enquanto a própria negatividade do uno previne que o uno seja, em si, tomado como um único objeto singular. Então, veja, negatividade aqui significa que o uno é um princípio que é e não é ao mesmo tempo. Né? Geralmente, quando a gente fala sobre o que é e não é, a pessoa lembra da filosofia da linguagem e tal, mas esse é e não é associado, né, à teologia platônica, mais fortemente no mundo antigo. Então, veja, o uno, na medida em que este princípio de individuação, ele é. Mas na medida que se ele pode ser um objeto específico, ele não é, porque ele não é um objeto específico. Ele é aquele que individua sem ser individuado. Ou seja, né, isso é uma conclusão que às vezes assusta um pouco, né, o uno nem mesmo é. Ou seja, o uno nem veio a ser ainda. Né? Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente pensa, poxa, mas o uno é o grande todo. Não tem grande todo. Né? Aqui em Platão, no neoplatonismo pagão, não existe um negócio que abarca tudo de uma vez. Isso nos leva a consequências políticas interessantes. Porque quando a gente afasta a noção de totalidade, a gente afasta uma série de pressupostos que animam, né, diversas teologias abraâmicas políticas, né, que geralmente tem a ver com um único
o grande poderoso, o grande rei, o grande ditador, o grande totalitário, o grande partido, né, que vai cobrir tudo, né, uma ideologia que faz tudo, que chega em todos os cantos. Né. Essa não é uma postura pagã, curiosamente. Né, essa não é uma postura remontável, né, a Platão, Aristóteles, aos politeístas do mundo afora. O Butler, ele tem, vou concluir agora, o Butler ele tem apostado muito pesado, né, nessa postura, né, essa postura de que é possível a gente cultivar um mundo plural, reativando, né, esse tipo de perspectivas onde a unidade é a unidade deste óculos, não é tipo a unidade do grande todo. Né? E essa diferenciação entre aquilo que individua e aquilo que está individuado gera um segundo paradoxo divertido para a gente, que é o seguinte: quanto mais único, quanto mais diferenciado, quanto menos tudo, quanto menos, né, misturadão, mais autêntica uma coisa é. Mais autêntica um Deus mais autêntico uma ninfa mais autêntico nós somos. Ou seja, para Platão e pensamento pagão em geral, a individualidade, que não é redutível ao todo, ao grande, não sei o quê, a individualidade mesmo. Esse é uma consequência política da teologia platônica que Butler e eu tenho tentado trazer como uma benesse política, né, para o nosso mundo de hoje. Só agora, para concluir de verdade, para não desacreditar da minha palavra, essa é uma análise, obviamente, focada na filosofia grega, mas Butler ele estuda os egípcios, estuda os textos dele sobre o Egito e sobre a Índia, mais específico. Né? Mas, como eu disse, isso pode ser pensado para o perspectivismo ameríndio, para as religiões africanas, para as religiões nórdicas, celtas. Isso não é restrito apenas aos gregos. Todos eles têm uma perspectiva em direção à multiplicidade, onde cada coisa dessa multiplicidade é cada vez mais única, e aí ela se torna mais autêntica e mais poderosa politicamente, digamos. Obrigado pela paciência. Tem muita coisa para discutir, apesar da área ser recente. Já tem muita coisa sendo escrita sobre isso e fica aí o convite para vocês conhecerem melhor sobre a área dos estudos pagãos. Obrigado, boa tarde. Muito obrigado, Otávio, pela sua palestra. Foi bem legal. Então, vou passar agora, o Alano chegou, vou passar a palavra para o Marlon. E é isso. Se puder focar nele, Ednei, por favor. Boa tarde. Está me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Ok, eu vou apresentar aqui o slide. Estão conseguindo ver direitinho? Estão conseguindo ver o slide? Não está aparecendo, não. Tem como. Ednei, tem como mostrar o slide dele? E agora? Ainda não. Só um minuto que eu vou comunicar o Ednei aqui para. Ok. Não apareceu o que ele falou. Tenta de novo postar. Agora está aparecendo?
Ainda não, acho. Partilhar. Partilhar. Agora foi, eu acho. Agora foi. Foi? Uhum. Então, tá bom. Então, eu vou começar. Posso começar? Pode sim, pode sim. Ok. Meu nome é Marlon Ramos Costa, eu sou mestrando da UF. Alô, É sobre os... Alô? deu uma caída aqui, mas voltou. Voltou. Ok. A minha apresentação é sobre os 3 sentidos da sabedoria no Fedon. Isso é parte da minha pesquisa no mestrado, que ainda está bem no início. A proposta é apresentar esses 3 sentidos de frônesis nos passos iniciais do Fedon, vai de 57 a 69E, caso seria o sentido epistemológico, ético e religioso. Depois apresentar uma possível contradição, uma aparente contradição de Sócrates, por ele tentar justificar o discurso, a filosofia dele no discurso religioso. E, por fim, se der tempo, apresentar uma possível resolução do problema. Ou seja, mostrar como isso que o Sócrates faz não é de fato uma contradição, ainda que apareça. A tradução que eu vou usar é essa, que está na coleção Os Pensadores, de 72. Todos os grifos em citações são meus, geralmente vai estar nessa cor laranja alguns pontos que eu vou querer destacar. E, em geral, o termo frônesis vai aparecer como sabedoria. Então, o sentido epistemológico da frônesis, da sabedoria, seria a apreensão da verdade, ou seja, conhecimento. A gente pode ver isso nesses dois trechos. O 65A diz: e agora diz-me, quando se trata de adquirir verdadeiramente a sabedoria, é ou não o corpo um entrave se na investigação lhe pedimos auxílio? Sócrates continua em 65b falando da mesma coisa, só que agora, ao invés de usar a palavra sabedoria, ele vai usar o termo verdade. Ele usa como se fossem termos intercambiáveis. Quando é, pois, que a alma atinge a verdade? Temos de um lado que, quando ela deseja investigar com a ajuda do corpo, qualquer questão que seja, o corpo, é claro, a engana radicalmente. Então, essa sabedoria, ela é a apreensão do que as coisas são em si mesmas, do que a realidade é em si mesma, e isso que a realidade é em si mesmo é verdade. Então, atingir a verdade seria sabedoria. Sabedoria teria esse sentido de conhecimento, esse sentido epistemológico. O segundo sentido seria o sentido ético, em que sabedoria é virtude. Então, a sabedoria ela seria verdade, seria purificação e seria virtude, como a gente pode ver em 69BC, que diz: a verdade em si consiste precisamente na purificação de tudo isso, não passando a temperança, a justiça e a coragem e a própria sabedoria em uma espécie de purificação. Então, essa verdade que inicialmente foi relacionada à sabedoria, ela agora é chamada de purificação. E as virtudes são purificação, a temperança, a justiça, a coragem. E a própria sabedoria, que antes foi associada à verdade, é também uma espécie de purificação. Por fim, o sentido religioso.
em que a sabedoria é um acesso aos deuses. Então, a iniciação religiosa no Fédon, ela é uma purificação, e a purificação é a sabedoria. E o discurso religioso é a sabedoria. Em 69 CD, vai dizer o seguinte: é possível que aqueles a quem devamos a instituição das iniciações não deixem de ter o seu mérito e que a verdade de há muito tempo se encontra oculta sob aquela linguagem misteriosa. Todo aquele que atinja o Hades como profano e sem ter sido iniciado terá como lugar de destinação o lodaçal, enquanto aquele que houver sido purificado e iniciado morará uma vez lá chegando com os deuses. Ora, a meu ver, estes últimos não são outros senão os de quem a filosofia, no sentido correto do termo, constitui a ocupação. Então, a verdade ela se encontraria oculta numa linguagem misteriosa. Essa linguagem misteriosa ela tem um sentido religioso, seria a linguagem dos mistérios. E esse que é iniciado, que sabe que vai atingir, que quando morrer vai atingir a purificação e vai ter acesso aos deuses, ele recebe uma purificação e ele é iniciado. E essa purificação, como nós já vimos, está associado à verdade e à sabedoria. Então, o filósofo ele tem por ocupação essa busca pela sabedoria, então a ocupação dele é também essa purificação. Então, a sabedoria ela se identificaria com esse acesso aos deuses, ela se identificaria com essa iniciação, ela se identificaria com essa purificação. Estão me ouvindo direito? Vocês estão me ouvindo direito? Oi, estamos sim, Marlon. Pode continuar. Ok. A sabedoria não é possível. A gente teria, então, o seguinte problema. A sabedoria ela não é possível no Fédon para a alma unida ao corpo. E se ela não é, se a sabedoria não é possível, e o discurso religioso ela é sabedoria, então a sabedoria é impossível. O discurso religioso também é impossível. O problema é que Sócrates vai tentar justificar a sua filosofia pelo discurso religioso. Em 66E, Sócrates diz que não é possível, na companhia do corpo, conhecimento puro, ou seja, o conhecimento das coisas em si mesmo, que é a sabedoria. Então, não é possível para quem está vivo essa sabedoria. Em 67 CD, Sócrates vai dizer, vai usar de uma antiga tradição para justificar a filosofia, para dizer que há um processo purificatório que permite que, quando o filósofo morra, ele esteja em estado de purificação, esteja purificado e, portanto, tenha acesso a essa sabedoria pós-morte. Ora, Sócrates está vivo. Dado que Sócrates está vivo e esse discurso religioso, essa sabedoria é impossível para alguém vivo, Sócrates não tem esse discurso religioso, ou não tem um discurso religioso válido, e, portanto, ele não pode usar esse discurso religioso para justificar sua filosofia. Parece que tem um problema aí. Então, como é possível que Sócrates justifique sua filosofia por meio do discurso religioso? A minha intenção agora é tentar mostrar
uma possível saída, uma possibilidade de Sócrates de não estar, de fato, em contradição. Em 66b, Sócrates diz que é necessário, para o autêntico filósofo, a crença que o faz discorrer, ou seja, que o faça ter um discurso sobre se é possível haver uma trilha que conduz na busca pela verdade. E o filósofo está empenhado nessa busca da verdade por ser a verdade o objeto de desejo do filósofo. Então, um filósofo é alguém que deseja a verdade e, por isso, busca a verdade. E ele é conduzido nessa busca pela crença de que há algum atalho pelo qual ele será conduzido e que tornará possível o acesso a essa verdade. Em 66b, a gente tem um trecho parecido em que o Sócrates vai dizer que o amigo do saber, aí ele já não usa o termo filósofo, mas usa um termo parecido, no sentido correto da palavra, ele necessariamente também vai proferir palavras e juízos, ou crenças, né, palavras e crenças, segundo os quais, se durante a vida ele se afasta do corpo, afasta a alma do corpo, no momento em que o Deus cortar o laço que prende a vida, ele vai estar puro, livre da insanidade do corpo. Essa insanidade do corpo, ele parece jogar com uma palavra que se opõe à palavra que ele usa para sabedoria. Ele vai se unir a certos seres que são como ele, que também são puros, e vai ter acesso e vai conhecer as coisas que são sem mistura. Então, o amigo do saber no sentido correto da palavra é alguém que necessariamente precisa proferir um discurso que, de alguma maneira, explique o mundo como sendo de uma certa maneira em que a sabedoria é possível. Então, o autêntico filósofo, tanto quanto o amigo do saber, parece que ele tem o desejo pela verdade, ele é colocado nessa busca pela verdade por esse desejo, e estando nessa busca, ele precisa agir como se alcançar a verdade fosse alguma coisa possível, o que torna necessário assumir a crença e o discurso de que as coisas são de tal modo que a verdade possa ser alcançada. E Sócrates parece reconhecer que o discurso religioso ele cumpre essa função. Ele é capaz de dizer do mundo como sendo dessa maneira. Então, consideração final seria que o discurso religioso em Sócrates ele justifica a filosofia, em que Sócrates justifica a sua filosofia, ele não é a sabedoria em si mesma, mas é uma projeção do que essa sabedoria seria e de como ela seria possível, tendo em vista a natureza da busca do filósofo e o desejo do filósofo. Essa projeção seria uma necessidade prática da tarefa filosófica, que o desejo pela verdade impõe ao filósofo, dado que o filósofo precisa buscar a verdade e não sabe como. Precisa pensar como isso é possível, tendo assim um discurso que seja seu ponto de partida para essa busca. Então, não seria de fato uma contradição, porque para ser uma contradição, Sócrates teria que assumir o seu discurso religioso como sendo a própria sabedoria, e o que parece que ele faz é pôr o seu discurso religioso como uma projeção do que deveria ser essa sabedoria, ou poderia ser essa sabedoria, para que a sua busca filosófica seja algo possível. Então, eu encerro a apresentação e agradeço. Tá.
Alô? Oi. Muito obrigado, Marlon, pela apresentação. Muito boa. Vou passar agora, então, a palavra para o Bruno. Você tem 20 minutos, Bruno. E é isso. Ednei, se você puder focar nele, tá? Que ele foca. Boa tarde, né, a todos e a todas. Eu agradeço a comissão da UF, né, por ter aceitado o meu trabalho. E agradeço de verdade, porque é uma honra, já participei outras vezes do evento da UF. No caso, na UF, eu sou doutorando em ciência política, basicamente da área de teoria política, né? Então, eu quero trazer aqui hoje um pequeno retorno à categoria do messianismo político. No caso, eu vou fazer um recorte com base num historiador inglês chamado Thomas Carlyle, que ele confeccionou um livro chamado Os Heróis. Ele fez uma série de 6 conferências pela Inglaterra e tal, e nisso, essas 6 conferências resultaram nesse livro. Para essa apresentação, eu vou fazer um recorte no segundo capítulo do livro, que é O Herói como Profeta, que é o que nomeia essa apresentação. Por que o herói como profeta? Porque o que eu quero demonstrar nessa pesquisa, que é uma pesquisa, não tem a ver com a minha tese, na verdade, é uma pesquisa bem secundária, assim, no sentido que eu estou retomando agora, mas que é algo que eu gosto de pesquisar, né? O herói como profeta, por quê? Porque seria no sentido de demonstrar um pouco da religião como um instrumento. Mas, na leitura do Carlyle, isso daí já é uma interpretação com base na leitura do Carlyle. Mas o Carlyle em si, a preocupação dele não é dessa religião como um instrumento, mas sim demonstrar como o culto dos heróis, como a história dos heróis tem uma relação intrínseca com a história do mundo. Eu tinha separado uma frase para colocar no final da apresentação, mas eu resolvi inverter a ordem e vou colocar agora no começo. Agora cito Carlyle e ele coloca assim: a história do mundo não é mais do que a biografia dos grandes homens. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que a nossa história, a história do mundo, basicamente do Ocidente, ela tem como cerne um marco temporal que é determinado a partir da história, da história dos grandes homens. Ou seja, homens, indivíduos, né, no caso, ele cita apenas homens. Na verdade, ele cita apenas homens durante toda a sua obra, se eu não me engano. E nisso, seria por que essa relação do herói como profeta e por que essa relação do messianismo político? Porque, no caso, esse herói como profeta, ele está no centro de todo um controle, de todo um domínio que persiste na vida pública. O que eu tento, como aluno, como discente de teoria política, o que eu tento trazer aqui é basicamente o quê? É lançar luz sobre esse tema para, no final, principalmente dessa apresentação, se houver tempo, fazer um pequeno comparativo com o contexto contemporâneo. Então, esse tema ele serviria como uma espécie de metodologia para uma interpretação do nosso contexto, certo? Então, com isso, a história do mundo como a história do herói, do homem. Porque, como eu falei, o herói como profeta, justamente pela questão da religião, tem outros heróis que ele cita que são bem importantes, né? No caso, até na sexta conferência, que é o herói como rei. Mas, voltando um pouco, a questão do profeta se dá justamente pela construção retórica que ele tem pelo uso da religião. Ou seja, o profeta é um indivíduo que ele tem várias valências na sua composição, mas o uso da palavra, o domínio da palavra se constrói como um dos principais elementos da sua condução. E nisso, nessa construção retórica,
como o próprio nome do profeta, né, tem a própria significação, tem uma relação com o futuro, aquele o prolocutor. A gente pode ver isso assim, eu não vou entrar nisso só para não perder tempo, mas até o Hobbes tem uma boa definição sobre o que seria o profeta. Nesse sentido, só um segundo. Nesse sentido, essa construção, esse uso da religião e essa construção retórica, ela é o que garante, de certa maneira, a condução do profeta, ou seja, desse herói, desse marco temporal sobre os outros homens, e no caso, sobre os outros indivíduos. No caso, um indivíduo que se destaca dos demais. Mas, antes de tudo, a gente tem que fazer uma primeira consideração de que o quê? No surgimento, tem uma relação que é bem básica, que é a de que no surgimento quando surge um profeta, alguém de destaque, um herói no caso, tem sempre uma relação com um período de crise. Então, aí é o que a gente pode já um pouco adiantando no futuro, né? Assim, no contemporâneo. No período de crise, surge alguém que é o detentor da capacidade de resolução dessa crise. Então, esse profeta tem, a priori, uma leitura do contexto para poder ter sua ação política. E nisso, ele consegue, de acordo com a crise, ascender politicamente. Então, essa questão da religião, ela é vista, ela é interpretada no sentido de que é uma religião, no sentido de que é uma política como uma religião secularizada, uma política que faz uso dos preceitos religiosos para poder atuar na questão da condição dos homens. E a capacidade do profeta se dá justamente, como eu falei anteriormente, na sua produção de promessas, ou seja, é uma forma de garantir aos seus súditos, né, que o outro lado importante dessa relação do profeta, para apresentar o profeta, se dá justamente pela questão dos súditos, né, de indivíduos que vão mimetizar suas ações. E nisso, o profeta aparece como um escolhido que tem nas suas profecias sempre um elo com o metafísico, um elo com o imaginário transcendental. Então, isso o coloca numa posição diferente dos outros profetas, não, dos outros heróis. Porque esse elo com o que é tido como sagrado o acende a uma posição de não estar na mesma posição de outros homens. E com isso, essa força espiritual, quando a gente traz para um contexto político, essa força espiritual, essa questão, esse elo consagrado, isso numa linguagem secular, seria responsável justamente por esse domínio secular. Através do uso da religião, através de se autonomear o profeta, aquele que está com a visão de futuro, que vai trazer essa relação de promessa, né, que vai trazer uma mudança, que vai trazer uma resolução para a crise, é legitimada justamente pela noção de elo consagrado, com o que é com o espiritual, com o sobrenatural. Nesse sentido, eu também, assim, já a partir da leitura do Carlyle, interpreto que a religião seria uma espécie corolário da humanidade. Ou seja, a centralidade da religião, principalmente numa razão instrumental, ela demonstra que a religião em si ela é um potente aglutinador, é um potente meio de condição dos indivíduos. E nisso, entrando um pouco mais em Carlyle, na verdade, assim, o Carlyle, ele parece que não é apenas uma análise sobre esse herói como um profeta, mas é uma crença verdadeira, para quem lê o livro, de que há, de fato, um indivíduo que marca os períodos e que
conduz à humanidade. Nesse sentido, a gente poderia fazer um comparativo com a questão do príncipes, né? Da etimologia da palavra príncipe. Do príncipes, que é aquele que conduz, aquele que está à frente de uma ordem. Então, o profeta, o herói, o profeta barra herói, seria aquele que está à frente dessa ordem, seria aquele responsável por guiar a humanidade. Logo, a sua importância dentro dentro da humanidade, principalmente no Ocidente. Eu vou dividir um pouco minha apresentação com a leitura. Aqui, assim, citando Carlyle, ele coloca que o culto dos heróis é a mais profunda de todas as raízes, raiz principal da qual, num grande grau, todo o resto foi nutrido e crescido, ou seja, a base. E, continua a citação, e, consequentemente, a sociedade é fundada no culto dos heróis. O que eu quero trazer, assim, o que eu quero trazer com isso, já fazendo uma transição para o âmbito contemporâneo, é a noção de que o quê? Essa capacidade de ser o príncipes, né, de ser aquele que guia, ela pode ser relacionada em diferentes fatores. Tipo, no caso, eu estou fazendo uma apresentação sobre um indivíduo singular, mas o que a gente poderia comparar, saindo um pouco de Carlyle, seria, no mesmo sentido do príncipes, o príncipes como um partido, nesse sentido, entrando um pouco na análise de Gramsci, o príncipe como partido, o partido que é eleito para, assim, eu estou colocando de cabeça, para conduzir a vontade dos demais. E, assim, já tentando, já caminhando para o encerramento, que eu pretendo fazer uma apresentação mais breve, a gente poderia colocar na análise mais contemporânea mesmo, a relação, numa análise de profecia, de profetas, e o contexto atual, o profeta como uma espécie de... Não, na verdade, não, nem tanto a questão do profeta, mas já do herói, como ele fazendo uso do último recurso que se apresenta na contemporaneidade. No caso, agora, sim, só para trazer um pouco para esse contexto, eu vou fazer uso de um autor chamado Daniele Giglioli, que escreveu um livro em 2016, se eu não me engano, chamado A Crítica da Vítima. E, nesse sentido, ele coloca aqui o quê? Cito o Giglioli: a vítima é o herói de nosso tempo. Ser vítima dá prestígio, exige atenção, promete e promove reconhecimento. Ativa um potente gerador de identidade, direito, autoestima. Imuniza contra qualquer crítica, garante inocência para além de qualquer dúvida razoável. Por que esse comparativo? Porque nessa transição entre o indivíduo que se coloca como um profeta, que faz uso da religião para ascender aos demais, para o contexto contemporâneo, nessa noção do Giglioli, o que a gente poderia interpretar? Que aquele que conduz, no caso o político, né, já fazendo uma transição meio que do profeta para um político profissional, né, como seria na leitura de Weber, e nesse sentido seria o quê? O que eu poderia exemplificar com a gestão do Trump ou outras gestões, né, que eu não vou citar agora, mas assim, no sentido de que o quê? É o herói, é alguém que vai resolver uma crise, que vai tentar retomar, né, a um antigo passado, isso já na noção de fascismo, tal, de um dos elementos, né? Vai tentar trazer uma noção de passado, vai tentar dar uma mudança e vai colocar para si a noção de que, para si e para seus adeptos, né, sempre essa relação entre esse político profissional, esse herói, esse profeta dos novos tempos, com seus adeptos, com aqueles que enxergam nele uma espécie de representação. E nisso, quando tem esse conceito de auto-vitimização, se refere ao sentido de uma construção retórica ainda mais poderosa, no sentido de contra-atacar. Não que isso surja agora. A gente pode ver, assim, quando a gente remonta um pouco o exemplo do nazismo, assim, comparando grosseiramente, né, de que
os alemães não são os algozes, mas sim as vítimas, no caso de uma justificação para suas ações. De tipo, os verdadeiros culpados pela crise na Alemanha, voltando a esse período do nazismo, seriam os judeus. Então, com isso, esse povo tem uma justificativa para poder contra-atacar. E já voltando ao exemplo do Trump, a gente entra naquela questão de que o quê? Não são os brancos, os outros grupos que defendem o ex-presidente que são culpados por algum tipo de coisa, mas sim negros que não estão trabalhando, mulheres, em outro âmbito, comparando, jogando a culpa por uma determinada crise em outros indivíduos e colocando para si o papel de auto-vitimização. Então, o que suscita com toda essa discussão? De que o Giglioli, né, na verdade, ele quer, no final das contas, demonstrar quem são as verdadeiras vítimas, no sentido de que ele tenta desmistificar esse uso dessa auto-vitimização, desses agentes políticos que no uso mais elaborado de uma retórica, de uma construção retórica, tomam para si o papel de vítima, quando na verdade são os algozes. E nesse comparativo, o surgimento de indivíduos que se colocam como capazes de solucionar as crises demonstra que, como a gente pode ver em Carlyle, há uma determinada circularidade. Tá acabando? 3 minutos. Oi? Oi, perdão, Bruno, 3 minutos. Tranquilo, já estou encerrando. E nesse sentido, toda essa construção se dá para demonstrar como há, de certa maneira, uma circularidade nesse papel no momento que há uma crise, aparece a figura do Salvador, né? do Salvador da Pátria, do profeta, do herói, que vai solucionar a crise, e nesse sentido vai colocar, trazendo mais um pouco para o contexto contemporâneo, vai colocar a culpa nos seus algozes por determinada crise, e assim, com a promessa, né, com a questão da mudança futura, vai atuar através dessa justificativa para atacar os seus algozes e assim garantir uma espécie de domínio. Então a circularidade se dá nesse sentido. O indivíduo que aparece no período de uma crise, o herói como profeta, né? O herói que faz uso da religião para se autoafirmar, para se elevar, e nesse contexto contemporâneo, não que não haja esse uso da religião para se elevar, para fazer essa construção retórica. No caso, eu não quero discutir o mérito de quem faz uso da religião, quem adota a religião de fato como um preceito para a sua vida, mas sim como a gente pode enxergar nessa utilização da religião uma certa instrumentalidade. Então, a religião ela permanece, né, nos diferentes âmbitos e contextos, e há também o acréscimo desse conceito da auto-vitimização, de que, por fim, o político que surge na crise pode fazer uso desse recurso para se autolegitimar, para ascender uma posição de domínio e, assim, atacar quem são considerados os algozes e estabelecer o seu domínio e o domínio do seu grupo. É isso. Muito obrigado, Bruno, pela palestra. Acho que podemos passar, então, para as perguntas, para o debate, né? Eu vi aqui que tem uma primeira pergunta para o Marlon. Marlon, é possível estabelecer uma relação entre o sentido de purificação do Fédon com a catarse na poética de Aristóteles? Vitor Barcelos perguntou. Então, me parece que no Fédon
é mais estritamente religioso, no sentido de catarse, está muito mais ligado ao contexto dos mistérios gregos, e enquanto geralmente a leitura que se faz da catarse em Aristóteles é mais ligada à estética, à ética, talvez. Eu não sou um leitor de Aristóteles, mas pelo menos me parece ser assim. No entanto, dado que o teatro ele é também algo do âmbito religioso, a gente poderia dizer que há uma forte relação, sim. Obrigado, Marlon. Então, eu tenho uma pergunta para o Otávio e uma para o Bruno. Vou fazer então minhas perguntas. Primeiro, Otávio, você acha em que medida a gente pode falar de uma unidade estrutural entre tradições tão diversas como, sei lá, o perspectiva ameríndio e o politeísmo indiano, no sentido de estrutura mesmo? Você acha que a gente pode, tipo, traçar, não sei se identidade é uma palavra forte, mas pelo menos assim, uma ideologia em comum, pontos em comuns? Essa é a minha pergunta. Quer fazer a outra para o Polêmico? Deixa eu fazer então para o Bruno. Bruno, o aparato teórico do Carlyle, eu não conhecia esse pensador, Carlyle, né? Ele foi construído sobre uma perspectiva crítica, ou você que está dando essa guinada crítica, né, nele mesmo? Você que está usando ele dessa maneira? São essas minhas perguntas. Certo, obrigado pela pergunta. Vou fazer só um pequeno adendo, que a identidade ou proximidade não é estrutural, né? A proximidade ela é, na verdade, de processo, né? Eu sou um dos pesquisadores no Brasil que tem tentado produzir filosofia do processo, né, do Whitehead, e quando a gente fala em similaridades processuais, a gente não está falando que são idênticos. Por exemplo, imagine uma bactéria hidrofóbica, né, que ela morre se ela tiver contato com a água, e imagine nós. Qual que é a compatibilidade estrutural? Nenhuma, praticamente, né? Mas o que une isso? É o processo de produção da vida, né, que é a autopoiese. Então, não é dizendo que que Confúcio e Schopenhauer são a mesma crença, não é bem o tanto, tá? O que nos interessa é o processo de produção, manutenção e proteção, divulgação da multiplicidade ontológica com consequências políticas, né? Então, inclusive, a sua pergunta é muito boa, porque ela ajuda a gente a esclarecer o mal-entendido sempre que a gente fala de filosofias e teologias não abraâmicas, né? Que a gente sempre pensa em tabela periódica de deuses, né? Tem o deus da água, o deus do não sei o quê. Isso não é o caso, isso é uma maneira como alguns modernos, né, iam lidar com a religião do outro, né? Então, eles reduziam a religião do outro a funções, né? O paradigma funcionalista ele foi muito forte, né, na época da colonização. Isso permitiu aos modernos, né, classificar, imobilizar e trucidar, né, o que eles achavam melhor. Mas hoje, nos estudos pagãos, essa perspectiva é obsoleta, né? É uma perspectiva que não produz mais muito sentido. Tinha mais uma coisa aqui para comentar. Depois eu me lembro, se eu me lembrar, eu comento a outra questão. Obrigado pela pergunta, mas é importante essa pergunta mesmo. Nada, obrigado você pela resposta, muito legal. Eu me interesso bastante. O Boas, lembrei, o Franz Boas é um dos caras que ajudou a combater, né, essa perspectiva desse universalismo, né, de uma estrutura universal que transcende tudo, né? Não é tanto o caso, né? E ele tinha um apelo ao processo também, que é uma coisa muito interessante, mas ainda não foi muito explorado. O Franz Boas, para quem não conhece, acho que ele é alemão, né, se não estou enganado, mas ele era o grande pai fundador da antropologia americana, né? A antropologia contemporânea
em larga medida, né, tributária do BOAS. Obrigado, Otávio. Bruno, se eu puder responder. Agradeço a pergunta. Então, a questão de até onde eu vou no Carlyle e até onde vai a minha interpretação a partir do Carlyle, se dá o princípio de que eu tinha uma interpretação, eu gosto muito de pensar sobre essa questão do messianismo político, né? No contemporâneo, como tem esses atores políticos que conseguem conduzir massas, né? Esse potencial que eles têm, essa coisa de fazer de a sua palavra se tornar um dogma, né? E quando eu estava pesquisando assim um pouco sobre esse tema, quando cheguei até o Carlyle, eu achei muito interessante esse ideal de que isso já no que eu li no Carlyle, o que o Carlyle apresenta de fato. Eu achei interessante como esse ideal de que há sempre um indivíduo, um homem, que seria um herói que seria responsável por marcar períodos na história da humanidade, né? Principalmente no Ocidente. Então, essa questão do culto do herói, ela me soou interessante, por quê? Porque a partir do Carlyle, eu tive a impressão de que, isso já voltando para minha interpretação contemporânea, de que há uma certa circularidade, ou seja, sempre houve indivíduos que são colocados no papel de guias, daqueles que orientam. Então, é meio que eu fiz uso do Carlyle para tentar interpretar um pouco o nosso contexto. E depois disso, a partir do Carlyle, até na verdade, se eu não me engano, eu li em algum lugar que o culto do herói, o livro Os Heróis do Carlyle, chegou a ser uma inspiração para o Hitler, para a figura do Hitler. Então isso me gerou uma curiosidade. E eu vi que tipo, esse culto dos heróis, essa coisa do Carlyle, apesar de às vezes eu achar um pouco pueril, de certa maneira fantasiosa, essa coisa de um indivíduo ser responsável por toda a mudança, vi naquele livro, um elo com o contemporâneo, porque em períodos de crise, se a gente for remontar o nosso contexto, como períodos um pouco anteriores ao nosso contexto, a gente vê que sempre aparece esse indivíduo que coloca que vai resolver essa crise. Ele tem a leitura desse contexto e se propõe a ser alguém que vai solucionar. Então, há de fato essa circularidade. E eu achei que, para justificar bem essa opinião, eu acho que aí já a interpretação que eu coloquei acima do texto do Carlyle, que o texto do Daniele Giglioli, A Crítica da Vítima, traz uma conotação nova, nesse sentido de que da auto-vitimização, que é o que ele ilustra bem, principalmente quando faz o exemplo do Trump, de nós não somos os culpados, e sim eles, e contra eles nós temos um contra-ataque, né, diria, justificável. É isso. Muito obrigado, Bruno. Esclareceu bastante sua resposta. Surgiu mais uma pergunta aqui no chat da Amélia, do Otávio. Você viu aqui, Otávio? Deixa eu ler ela. Posso ler se for, cara? Se você quiser ler, pode. Não, você é o moderador, tem que trabalhar também. Fale aí. Fale. Não é só a gente ter que falar, não. Otávio, vou falar com minha voz bonita, então. Ótimo. Otávio, você não acha que tendo campo de pesquisa tão amplo, paganismo, fica difícil estabelecer certezas tais como as que você afirmou sobre as relações entre universalidade com religiões monoteístas e multiplicidade com religiões pagãs? Não há uma área cinzenta? Não há exemplos contemporâneos de religiões pagãs com hierarquias bem definidas e universais? Claro. Amélia, obrigado pela pergunta. Quando a gente fala assim, eu sou biólogo, o que o biólogo estuda? A vida. Ele vai estudar um organismo específico? Pode. Ele pode estudar o processo de autoprodução da vida? Pode.
pode estudar um elemento químico específico que interfere nas pessoas, por exemplo, arsênico? Pode, né? Então, quando a gente fala teologia, né, a gente está acostumado a pensar um treco, né, um negócio voando, né, que é tudo. Não é o caso, né? Então, quando a gente fala assim, não é que a certeza do universalismo, não sei o quê, que toda religião é igual, não é o caso, especialmente porque essa é uma tese monoteísta, né, de que toda religião é a apresentação de uma única verdade, né? Então, esse não é o nosso argumento. Nosso argumento é mais próximo, quando eu estava respondendo para o nosso moderador locutor de rádio, a gente estava respondendo uma atenção pelos processos, pela estrutura, pela construção dos sistemas, né? Isso é mais relevante do que dizer hinduísmo é a mesma coisa que o asteca. Isso não é isso que o biólogo fala quando ele estuda zoologia e botânica. Ah, o animal é planta. Não, né? Então, é uma perspectiva aqui um pouquinho diferente, né? Então, não é dizer que existe uma única universalidade das religiões. Exatamente por esse argumento contrário do que a gente está querendo defender. Então, eu concordo que não só existe área cinzenta, como existe 5 mil, 10 mil, 20 mil áreas de diversas cores coloridas, e essa multiplicidade que nos interessa, né? Essa multiplicidade de religiões onde a individualidade de cada divindade, de cada fiel, de cada templo, etc., é mais relevante do que a pressuposição importada de fora, né, de que só pode ter um único tipo de sagrado, um único tipo de religião. Vou dar outro exemplo. Imagine quando você fala estudo direito. Beleza, direito penal, direito administrativo, direito civil, não é a mesma coisa, né? Cada individualidade, cada área faz parte, né, da construção da complexidade do estudo do sistema do direito, né? Quando a gente fala assim, estudar religião, claramente não pode envolver esse tipo de universalismo, que seria tudo a mesma coisa, etc. Essa é a tese que estamos querendo combater. E sobre as religiões pagãs com hierarquias bem definidas, concordo, existem, mas todas têm noção do seu próprio limite. Por exemplo, o hinduísmo fala, o hinduísmo é a religião da Índia. O que deixou, né, hoje eu tenho acompanhado que um pessoal tem falado dos grupos de descolonização do hinduísmo, e eles falam que isso foi uma tese que, de certa medida, freou, né, o avanço do hinduísmo em relação ao budismo, por exemplo. O budismo, desde sempre, se colocou como uma religião, filosofia, forma de vida, né, era tudo misturado, que não tinha uma fixação nacional ou étnica. Inclusive, não deu tempo de falar, a maneira pela qual os cristãos se referiam aos pagãos era pagão, né, pagão significa caipira, né, paganos é aquele do campo, mas também se referia como os étnicos, né? Ele fala taitnikoi, né? Então os étnicos têm a sua religião lá específica, mas eu, que sou muito chique, tenho a religião universal. Universal em grego é o que, gente? Católicos, né? Católicos em grego significa universal. Então, veja, mesmo que existam panteões, hierarquias e problemas, né? Não estamos falando que o paganismo é maravilhoso, né? Qualquer paganismo é superior, não. Tem problemas, tem castas, né? Na Índia todo mundo sabe disso, né? Tem vários problemas em todas as religiões e todas as organizações humanas, não é só na religião. Mas mesmo assim há um limite para a sua própria atuação, né? Há um limite perceptivo que eles mesmos pensam, descobrem e falam sobre si mesmos, né? Então não há uma pretensão dessa universalização da sua hierarquia local, da sua hierarquia particular. E mesmo quando tem, ela sempre se depara com o outro, né, como já dizia o velho Claude Lévi-Strauss, né, é o outro do outro, não é o mesmo outro do meu, né? Então sempre há um jogo de alteridades envolvidas em todas as religiões pagãs, que aí já é a minha opinião, né, suplantada, né, destruída, que fala, não, tudo é igual, tudo é a mesma coisa, tudo é o mesmo. Eu acho que isso atrapalhou muito, né, a humanidade em diversos níveis. Locutor, tem mais uma aí, ó. Legal, Então tem mais uma, né? Otávio, não seria muito forte demandar que uma teologia monoteísta considere uma multiplicidade de deuses? Não seria isso uma tarefa da ciência da religião ao invés da teologia? De novo, mais uma vez, quando a gente fala biologia, quando a gente fala direito, quando a gente fala qualquer área de estudos, ela não significa que a busca de um único tipo de entidade, ou de unidade, ou de uma única estrutura universal. Então, veja, se a teologia monoteísta vai lidar com um único Deus,
parabéns, mas essa não é a área inteira, né? Por exemplo, vamos ao exemplo da biologia. Queremos trabalhar com organismos unicelulares? Beleza, você pode passar a vida estudando bactérias, amebas, sei lá. Isso não invalida botânica, não invalida zoologia, não invalida genética, não invalida nenhum outro, né, área de pesquisa dentro da teologia. Então, a teologia jamais foi, né, especialmente entre os gregos, o estudo de um único princípio sagrado, especialmente porque essa noção ainda não existia, é uma noção estrangeira trazida, né, a partir, né, do espalhamento desses cultos, etc. Então, a diferença, por exemplo, essa outra pergunta, a diferença de ciência da religião e teologia. A diferença quando você conversa com o pessoal da ciência da religião, ele sempre fala ciências da religião, né? Acho que o colega das ciências políticas também pode falar isso, né? São um aglomerado de ciências, né? Estatística, de sociologia, antropologia, investigações da filosofia política. Então, quando a gente fala estudos da religião, ciências da religião, envolve várias coisas, inclusive teologia, o estudo dos deuses, dos rituais, da liturgia, né, da característica de cada um. Isso está dentro do estudo das ciências da religião, mas também vai ter que envolver arqueologia, vai envolver história, vai envolver filosofia, várias outras questões. Tá rolando uma pergunta aqui. Nossa Senhora! Não sei onde vai dar. Reducionismo. De novo, gente, eu não estou falando que é uma única coisa, eu estou estudando estruturas de algumas religiões e tal, mas o que me interessa mais? Interessa o estudo do processo de constituição, da diferença entre sagrado e profano. Essa constituição da diferença entre sagrado e profano jamais demanda que seja 1, 2, 3 ou um número específico de divindades, né? Ou seja, a teologia ela não pode ser aprisionada em 1, 2, 3 ou 4 ou 20 mil, assim como não pode ser aprisionada, né, no estudo apenas do perspectivismo ameríndio, ou do confucionismo, ou do, falei, né, o que achar bom. Então, veja, a ideia não é a redução, a ideia é procurar estudar quais são os processos de diferenciação, tá? E esses processos, estruturas e filosofias são relativamente universais para fora da universalização. Aí eu retomo, né, a minha apresentação de que aquilo que é e aquilo que individua não é exatamente a mesma coisa, né? Isso, pelo menos, na teologia platônica, na teologia grega originária. Né? Gente, muito obrigado. A gente está se aproximando da hora, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Os membros da mesa servem de pergunta para fazer. Você tem? Eu queria fazer uma pergunta para o Otávio. Dá tempo? Nossa Senhora! Então faça. Sim. É que você fez uma referência ao Parmênides de Platão, né? Eu queria saber como que a leitura que você fez se relaciona com as interpretações, com as tradições interpretativas mais recentes e como você relaciona com outros diálogos. Certo. O Parmênides, o filósofo Parmênides, é um cara que tem tido certa renascença, né, pelos realistas especulativos contemporâneos. Estou pensando aqui em Emanuele Severino, né, mesmo tem pessoas como o Graham Priest, mesmo aqui o professor Ilan, aqui do UNB, tem tratado isso com certo carinho, né, mas quando o Edward Butler, né, que é o que eu trouxe aqui hoje, quando ele menciona o Parmênides dentro daquele contexto, né, na formação do neoplatonismo. Né? Então, ele traz o Parmênides para elucidar como que a questão acerca do ser e a questão acerca da unidade são questões diferentes. Né? O Parmênides ele tenta aproximar essas duas questões, mas talvez por falta, né, do fragmento, né, a gente não sabe 100%, né, o que ele quer ou não quer dizer. O Butler ele vai levar mais a sério, entre aspas, a solução de Platão, né, que é a ideia de pensar
É ser e não ser ao mesmo tempo. Para ele, o princípio de individuação não é. Ele é o quê? Ele é um deítico, que você aponta, né? Olha, ele é o princípio de individuação. Mas esse não é um objeto específico. Né? Então, há uma separação entre princípios e coisas, né, que o ensino médio brasileiro gosta de propagar como o mundo das ideias. Não é exatamente assim, né? Porque a separação entre princípios e coisas, por exemplo, princípio, vamos lá, né? Também sou do direito, tá? O princípio da legalidade. Você, em resumo ridículo, ninguém pode fazer, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Esse é um princípio, ele não é uma coisa, né? Não é uma coisa que você aponta em particular, né? Então, veja, o princípio da legalidade e o exercício do Otávio estar aqui conversando com você são duas coisas distintas, né? Eu posso fazer aqui porque ninguém me obrigou, nem pode, né? Certo? Então, o exercício do princípio, a atualização do princípio, não é a mesma coisa que o princípio, né? Mas, infelizmente, às vezes a gente apresenta isso como é um reino absolutamente separado das ideias. Aí a galera traz aquelas citações meio exóticas do Sócrates, né? Que a pessoa morre e enche, fica numa biga, né? Não sei o que, uma carruagem, vai passando assim. Eu não sei até que ponto a gente pode levar isso tão a sério quanto as pessoas levam, né? Mas acho que a distinção entre princípio e coisa, entre ser e uno, precisa ser levada em consideração, né? Especialmente porque essa distinção ela é ignorada, né, a partir da apropriação do cristianismo das doutrinas de Platão, né? Que eles misturam, falam, não, o grande ser é o grande uno, que é aquilo que é o princípio de tudo, ponto final, acabou. E essa é uma distinção que Parmênides, Platão, Aristóteles, Plotino, todos eles levam muito a sério essa discussão, né, de que o uno e ser não são a mesma coisa, né? Legal, legal. Alguém tem mais alguma pergunta? Pessoal aí do YouTube que está me ouvindo a gente, pessoal da mesa. Bom, então vou declarar encerrada a mesa. Quero lembrar vocês que vai ter a palestra da Alice agora sobre o professor Platão. Vai ser bem legal. 6h30, né? Não, 6h30 ou 7h30, agora não lembro. Deixa eu ver aqui. 7h30, perdão. Quase passei informação errada. Mas é isso, gente. Então, tá bom. Muito obrigado por Marlon, Bruno, Otávio. E a gente se vê por aí. Falou, gente. Até mais. Boa tarde a Tchau. todos. Boa tarde. Boa tarde.